Olá, boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Sebastião. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Daqui a pouco daremos início à apresentação. Sejam todos muito bem-vindos. Bárbara, Juliana, Douglas, seja muito bem-vindo. Discours. Ce que j'entends par là est ceci. Un discours, c'est cette sorte de lien social qui, chez ce que nous appellerons comme un accord, si vous voulez bien, l'être parlant, ce qui est un pléonasme, n'est-ce pas? C'est comme parce qu'il est parlant, qu'il est être, puisqu'il n'y a d'être que dans le langage. Alors, le parlant que vous êtes tous, enfin, du moins je le suppose, enfin, le parlant que vous êtes tous se croit être. Dans bien des cas, en tout cas dans celui-là, il suffit de se croire pour être.
en quelque façon. Le minimum qu'on puisse dire, c'est que tout ce qui s'édifie entre ces animaux dits humains est construit, fabriqué, fondé sur le langage. Ça ne veut pas dire que les autres animaux sociaux, enfin vous en avez bien sûr entendu parler, je sais pas, les petites fourmis, les abeilles et quelques autres exemples distingués sur lesquels enfin, nous sommes penchés, comme on dit, parce que nous passons notre temps à nous pencher, nous autres, êtres langagiers, ont quelque chose on ne sait pas quoi d'ailleurs, hein, on en est réduit à dire que c'est l'instinct, quelque chose qui les tient ensemble. Il paraît difficile de ne pas s'apercevoir que ce qui fait que les êtres humains tiennent ensemble aussi, ça a un rapport avec le langage. J'appelle discours ce quelque chose qui, dans le langage, se fixe, se cristallise, qui use des ressources du langage qui sont évidemment beaucoup plus larges, qui ont beaucoup plus de ressources, qui usent de ça pour que le lien social entre êtres parlants, ça fonctionne. Olá, muito boa noite. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula aberta com esse tópico do inconsciente freudiano e o nosso. Tive a audácia aí de trazer o Lacan para falar conosco aí, né, nos 4 primeiros minutos iniciais, um trecho aí do documentário Lacan Fala, que é uma conferência que ele deu em Louvain, e eu destaquei, eu trago isso em alguns outros momentos também, esse trecho onde ele define o que seria o discurso, né? Essa questão do laço social, né? E que o discurso é tudo que se edifica entre os seres falantes. Essa relação com a linguagem, ça rapport avec le langage. É um trecho muito importante, é um trecho muito rico, que eu trouxe aqui para iniciar o nosso percurso hoje, onde falaremos aí da questão do inconsciente. Claro que não há como falar de inconsciente sem nos remetermos a Freud, então este encontro vai ser dividido em 2 partes, né? Então vamos primeiro analisar os primórdios do inconsciente e depois vamos passar para a releitura que Lacan faz do inconsciente freudiano. O Lacan não reinventa o inconsciente, vamos dizer assim. No retorno a Freud, colocando aí a fala novamente como centro da experiência psicanalítica, que é todo o seu objetivo do seu empreendimento de retorno a Freud,
Então, nós vamos ver aí algumas diferenças e algumas convergências entre o inconsciente freudiano e o nosso. Título este que é dado por Jacques Alain Miller na segunda aula do Seminário 11, autorizado por Lacan, publicação, a qual gosto muito, porque pode dar-se aí duas interpretações, né? O consciente freudiano e o nosso lacaniano, né? Ou o nosso, né, da pós-modernidade. Bom, podem ter várias interpretações. Eu gostaria de convidá-los para ficar bem à vontade aqui no chat. Vocês podem deixar seus comentários, suas dúvidas, fazer a interação. O som está bem para vocês? Vocês estão ouvindo bem? Cláudia, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Creio que de férias, né? Como me disse. Muito bem. Márcia, seja muito bem-vinda também. O Douglas, o pessoal que cumprimentei, vocês podem colocar aí de onde vocês falam. Bárbara Boesel, temos duas Bárbaras. Sejam ambas muito bem-vindas. Juliana, e podem colocar aí de onde vocês estão, né? Qual a relação de vocês com a psicanálise. Então, sem mais delongas, eu vou voltar aqui a compartilhar algumas telas com vocês. Deixa eu ver de uma forma que fique melhor. Deixa-me ver como vai ficar. Será que assim fica bom? Ou de ladinho? Não sei. Vamos ver aqui, peraí. Aqui a gente vai assim. Vamos colocando assim. Quando tiver alguma tela com algum texto maior, eu coloco a tela cheia, né? Muito bem, Senhor do Bonfim, na Bahia. Muito bom. São Paulo, capital. Fortaleza. Natal, Rio Grande do Norte. Psicologia Profunda. Piedade, São Paulo. Muito bem. A Bárbara aí de férias em Maceió. Lavras, Minas Gerais. Meu colega mineiro. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, atualmente transmitindo para vocês de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Muito bem. Anchieta, conheço Anchieta no Espírito Santo, cidade muito boa. Muito bom. Como eu sempre faço, quem me acompanha aí já tem esse hábito, e me perdoem se vou cair um pouco na repetição, mas a gente vai repetir até concluir, até firmar. Eu sempre gosto de começar as transmissões, né, as sessões de seminário com citações. Opa, pulou aqui. Com citações, com trechos, recortes de falas do Freud, Lacan, quem quer que seja, filósofos, né? Para que possamos iniciar o nosso questionamento. Márcia, Coronel Fabriciano, interessante. Morei em Coronel Fabriciano muitos anos, há 22 anos em percurso. Muito bem. Interessante saber que em Coronel Fabriciano existe a psicanálise. Eu não tinha conhecimento disso. E olha que morei aí e iniciei os meus trabalhos de psicanálise em Coronel Fabriciano. Muito bem. Em algum outro momento aqui no canal da SPO, vocês podem procurar o vídeo aí, eu tenho uma aula aberta, e até com alguns colegas que estão presentes, onde eu fiz algumas formulações sobre a questão do conceito. Não vou repetir isso aqui, mas eu posso indicar para vocês aonde que está essa articulação. E essa questão do conceito, essa questão que é muito importante, né? E é um dos questionamentos do Lacan no Seminário 11, né? O que é um conceito, se um conceito é estático, se o conceito se molda, né? Então, para abrir aqui, eu trouxe essa citação do Seminário 11, que ela vai ser muito pertinente, porque nós vamos trabalhar a questão de um conceito fundamental da psicanálise, colocado aqui justamente pelo Lacan no Seminário Fundamentos, né, como o conceito fundamental. E aí Lacan nos diz o seguinte: se o conceito se modela com efeito
por uma aproximação da realidade que ele foi feito para apreender, só por um salto, por uma passagem ao limite, é que ele chega a se realizar. Quando falamos, então, de conceitos, principalmente conceitos psicanalíticos, como estamos falando de abstrações, né, coisas que não são muito palpáveis, né, nós precisamos sempre ter em mente uma coisa muito importante. Esses conceitos, toda essa teoria psicanalítica, ela só vai ter, então, alguma serventia, vamos dizer, desse ponto, dessa forma, na clínica. A psicanálise, ela não é, em si, uma teoria praticável, né? Ela é uma prática teorizável. Nós temos o dispositivo psicanalítico que pode ser usado para entender algumas outras questões. Mas assim como Freud e assim como Lacan, nós temos que ter sempre um olhar clínico para esses conceitos. Então nós vamos tratar de conceitos que eles vão aparecer na clínica de vocês. Então vocês têm que estar sempre atentos para que esses conceitos eles não fiquem engessados, para que esses conceitos não fiquem como... Estou tentando lembrar um termo que o próprio Lacan usa, mas ele fala dos ortopedeutas da psicanálise, se referindo aí aos pós-freudianos, para que esses conceitos eles não percam, então, a sua essência por serem só uma teoria. Né? Nós vamos visitar aqui um pouco a história de Freud. Então, sabemos que Freud criou a psicanálise através da observação, através do experimento. Né? Então, não podemos considerar que a psicanálise exista somente como dispositivo teórico. Esse dispositivo teórico ele é vivo na clínica. E é por isso que Lacan coloca a psicanálise como uma praxis. Então, a psicanálise ela não é uma teoria praticável, e sim o contrário. Ela é uma prática teorizável. Então, esses conceitos, eles vão aí se modelando por uma aproximação, veja isso, uma aproximação da realidade, uma aproximação do que eles foram feitos para apreender. Eu me refiro muito ao primeiro parágrafo do texto da Pulsão e seus Destinos, onde o Freud faz um tratado epistemológico da psicanálise, vamos colocar assim, né? Onde ele fala dessa questão do conceito. Né? E tendo dito isso, essa outra citação que gosto muito do Gaston Bachelard, né? Gaston Bachelard, que um poeta, um filósofo francês, né, preocupado e trabalhou muito com a questão da filosofia da ciência, né, ele diz exatamente isso. Ele que era filósofo, químico, poeta, sobre esta questão, essa frase que gosto muito, ele diz que a experiência sem o conceito é cega. E o conceito sem a experiência, vazio. Eu acho que essa frase, essa citação do Gaston Bachelard, diz muito sobre o que vamos discorrer aqui nessa noite, o que vamos conversar sobre nas nossas interações, né? Já que vamos falar de conceitos, né? Já que vamos falar de um conceito fundamental da psicanálise. Né? E aqui se coloca quatre, né? O 4. Né? Aqui se colocam 4, vamos colocar o número 4 em evidência. Né? Les quatre, os 4, né? Os 4 conceitos.
os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, colocados por Lacan como fundamentais no seu seminário 11, que, na verdade, seria o seminário 1 de sua escola, né, onde o Lacan coloca inconsciente, repetição, pulsão e transferência, e coloca-os como os 4 conceitos fundamentais. O título original do seminário é Fundamentos. Então, há aí também uma discussão entre o que é um conceito e o que é um fundamento, né? Vamos trabalhar aí os 4 conceitos, né? E aqui eu coloco uma citação do próprio Lacan. 4 é um número interessante no ensino de Lacan, né? Os 4 discursos, os 4 conceitos, né? O quarto nó. Alguns vão questionar que pode ser o 3, né? Porque a tríade edipiana, né? Nós vamos ter aí muitas coisas na psicanálise que envolvem o número 3. Mas o 4 acaba por ser também um número essencial aí, né? Quem gosta de numerologia talvez pode me dar uma palavra mais exata para isso. E aí o Lacan coloca a respeito disso no Kant com Sade, né? Coloquei a paginação aí para vocês. Por que ele sempre considera o 4, né? Então, ele diz o seguinte: uma estrutura quadripartite, desde o inconsciente, é sempre exigível na construção de uma ordenação subjetiva, o que é satisfeito por nossos esquemas didáticos. 4 conceitos. 4, les 4. Eu, na verdade, quando estava concebendo essa série de vários seminários, vários encontros, né, que a gente está trabalhando, eu tive, talvez algum de vocês aqui até possa ter participado, eu fiz um seminário ano passado em 2 módulos que eu chamei de linguisterie, né, que é Lacan com Saussure, né, peguei a linguisteria, coloquei o linguisterie, e aí eu coloquei, quando fui dar um nome aí para essa série de encontros e de seminários que venho fazendo aí desde agosto pela SPO, tem até uma aula aberta aqui a respeito dessa série também, aí eu resolvi chamar de Les 4, né? Recebi de chamar de os 4, né? Justamente por esta questão linguisterie, Les 4, né? Por uma questão mais uma aproximação, né, com a língua francesa. O Sebastião estava lá, né, no linguisterie, né? Então por isso que nomeei este grupo de encontros de Les 4, né? Não quer dizer que isso venha propriamente de Lacan. Muito bem. Então, os Les 4, né, quais são os 4? Né, estão aí: inconsciente, transferência, repetição e pulsão. Aqui está um pouco fora da ordem do que o Lacan coloca no seminário, porque ele junta inconsciente com repetição, transferência com pulsão, né? Mas aí fica aí, ó, tá vendo que está o alinhamento, né? Inconsciente, repetição alinhado, transferência com pulsão, tá no outro alinhamento ali também. Não quer dizer que não existam outros, eles se casam, né? Inclusive, há um momento aqui no canal também onde eu fiz uma articulação entre os 4. Eu até recomendei que vocês assistissem, quem está acompanhando aí no grupo da SPO, para que a gente possa conversar sobre isso depois. Isso vai ser muito útil para termos em mãos, né? Mas vamos colocar a articulação entre esses 4. E para hoje, né, vamos começar falando aí do conceito maior da psicanálise, né? No texto Televisão, o Lacan fala que o Freud, inconsciente, ele fala que é uma palavra interessante, que o Freud talvez utilizou-se dessa palavra porque não haveria outra melhor,
Não haveria outra melhor. Como sabemos, o inconsciente não é uma coisa inventada, vamos colocar assim, por Freud. Ele mesmo fala, né? Os filósofos e poetas descobriram o inconsciente antes de mim. Vamos ver aqui um pouco, né, da trajetória do Freud a respeito do inconsciente. Nós vamos perceber que o Freud, ele sistematizou a questão do inconsciente. E o interesse que o Freud depositou na questão do inconsciente, do Unbewusst, é um pouco diferente do conceito do inconsciente dos filósofos. Alguns podem argumentar, não sei se alguém aqui tem conhecimento de filosofia, né, que o inconsciente já estava aí colocado por Schopenhauer, por exemplo, né, que o inconsciente pode ter seus fundamentos e algumas coisas em Nietzsche, o inconsciente que está aí desde um conceito que está aí desde de Plotino, né? Desde os primórdios da psicologia, né? Mas vamos ver que o início da psicanálise se dá com a hipótese do inconsciente. Essa descoberta dessa hipótese do inconsciente vai abrir um novo campo de investigação científica que, sabemos, deu-se o nome de psicanálise. Nós temos aí o termo inconsciente usado como adjetivo, usado como a pessoa está inconsciente, né? Então, inconsciente como o contrário de consciente, né? Mas aí nós vamos ter uma diferença, nós vamos ter aqui, então, o inconsciente como substantivo. E aí nós vamos abrir campo para a criação da psicanálise. Vou voltar com as minhas telas aqui para vocês, né? Não que inconsciente seja oposto de consciente. Nós vamos ter o prefixo in aqui, né? O prefixo un, mas não exatamente isso, né? Não exatamente isso. Então, vamos dar um passeio pela história da psicanálise. Vamos falar um pouquinho, então, dos primórdios da psicanálise, né? Alguns de vocês já devem estar cansados de saber da história, mas é sempre bom que recorramos a ela, que não nos esqueçamos dela, justamente porque é a base de tudo. Precisamos de nos sustentar em uma base. E essa base, assim como na época de Lacan, tem ficado meio esquecidinha por aí. Em algumas teorias que se chamam psicanalíticas estão esquecendo um pouco das bases freudianas. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos permitir que isso aconteça. Não vamos sempre nos recorrermos e nos referirmos às bases, aos primórdios, para que tenhamos aí norteamentos, né? Para que tenhamos aí, como diz o Alexandre Simões, a quem agradeço a autorização por utilizar algumas telas, inclusive a anterior. É preciso que tenhamos os primórdios, né? Preciso que tenhamos as bases, para que tenhamos direcionamentos, para que tenhamos balizas. Então, é sempre muito importante retornar e retornar e retornar a essas bases. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Então, vamos visitar esses primórdios, já que vamos falar, o nosso tópico hoje é o inconsciente freudiano e o nosso. Eu pego aqui uma citação do próprio Freud, que está lá no Contribuição à História do Movimento Psicanalítico. Vou colocar em tela maior para vocês. Boa noite, Agneide, seja bem-vinda.
onde o Freud diz o seguinte: pois a psicanálise é criação minha. Durante 10 anos, fui a única pessoa que se interessou por ela. E todo o desagrado que o novo fenômeno despertou em meus contemporâneos desabou sobre a minha cabeça em forma de críticas. A psicanálise é criticada ainda hoje. Estamos aí com as voltas com um livro que chama A Psicanálise de Bobagem. Psicanálise não é bobagem. Estamos aí com, não vou citar o nome, mas com uma crítica ferrenha em cima da psicanálise. E isso, então, acontece desde a época de Freud. E aqui ele coloca: desabou sobre a minha cabeça em forma de críticas. Por quê? Principalmente pela questão do inconsciente. Uma das questões. O Freud tirou o homem do centro, né? A terceira ferida narcísica. O eu não é senhor de sua própria morada. Depois, um judeu, um médico judeu, ousou dizer, isso em 1905, que criança tem sexualidade. E que tudo começa com a sexualidade infantil. E aí nós podemos citar várias fontes e vários momentos onde as críticas a ele pesavam. Então, a psicanálise já por si só é uma prática marginalizada. Que eu digo, à margem de. Né? E por que não dizer atualmente? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Se vocês quiserem se manifestar no chat, fiquem à vontade. Ainda hoje a psicanálise sofre críticas. Ainda hoje a psicanálise é dada como morta. Tem sempre alguém querendo matar a psicanálise. Chutar cachorro morto, como já disseram. Né? O Alfredo Eisenstein foi dar uma entrevista na TVE, na TV espanhola, e perguntaram a ele por que ele achou que a psicanálise estava morta. E a resposta dele, bom, só se estiver morta na Europa, porque na América Latina não se fala em outra coisa a não ser psicanálise. Nós temos um boom aí de psicanálise. Então, depende aonde. Né? Depende aonde que estamos falando. E esse boom de psicanálise que estamos passando por ele aqui, né, principalmente depois da pandemia, também traz seus momentos de reflexão, suas críticas à questão da formação do psicanalista. Eu coloco a formação e a informação, mas isso pode ser discussão para um outro momento, né? Mas a psicanálise está mais viva do que nunca. E a nossa função como psicanalistas que ela permaneça viva. A psicanálise não é para todos. A psicanálise é para todos, perdão, mas nem todos são para a psicanálise. O que quer dizer isto? Que é difícil você sustentar a posição de psicanalista. É difícil você sustentar essa posição. Não é todo mundo que consegue, justamente porque não é todo mundo que consegue passar pela experiência do inconsciente. É preciso passar pela experiência do inconsciente para poder analisar o inconsciente do outro. Me divergi um pouquinho do assunto aqui, mas só porque esta frase da crítica me motivou a tal. Mas podemos conversar sobre isso num outro momento também. Então vamos ver, né, o que leva o Freud a criar a hipótese do inconsciente. Né? A psicanálise não nasceu pronta, né? O Freud não estava andando na rua um dia, caiu um vaso na cabeça dele, ele, não, eu criei a psicanálise. Não, ela vem
de toda uma formação, né? A formação intelectual de Freud é muito importante, né? A formação intelectual do Freud é muito importante. Então, sabemos que o Freud, no final aí do século XIX, no século XX, ele tem uma atmosfera cientificista, né? E positivista. Deixa eu ver se eu consigo assim. Assim ou assim? Assim. Isso. Então, ele vive no meio acadêmico, né? No meio científico, né? O Freud é um positivista. Eu vou indicar aqui um livro, um trabalho de fôlego do querido Richard Simank, onde toda a história da psicanálise, toda a questão do projeto está muito bem elaborado e ele conta com detalhes essa questão, né? A fundação da psicanálise, né? Aqui é o volume 1 do Neurônio à Memória, né? Então nós vamos ter aqui uma análise profunda do projeto, né? Vou falar do projeto com vocês daqui a pouco, né? E toda esse background, vamos dizer assim, do Freud, né? Então, para Freud, a ciência seria a produção suprema do homem e a única que pode conduzi-lo ao conhecimento. Então, Freud queria que a psicanálise fosse uma ciência da natureza, uma Naturwissenschaft, né? Uma ciência da natureza. Era isso. Então, a física era o modelo de ciência. A física era o modelo. A física, obviamente, que é diferente do que conhecemos como a física hoje, né? Que é diferente da física de Aristóteles, por exemplo. Né? Por isso que nós temos o meta, esse prefixo que vai ser interessante quando a gente falar os textos metapsicológicos, né? Porque meta é novo. Então, nós temos a metafísica, né? Que seria uma física nova. Então, a física era o seu modelo de ciência. Vamos lembrar que Freud era neurologista, né? E tinha como mestre próximo, né, Theodor Meinhardt. Quem é da psicologia aí, com certeza já estudou bastante Meinhardt, que era um professor de neuropsiquiatria na Universidade de Viena e foi orientador de Freud. Então, nós estamos em um momento, e é importante que a gente localize esse momento, onde as ciências estavam eclodindo quase todas ao mesmo tempo. Então, nós temos aí a psicologia surgindo como ciência, apesar das críticas. O Kant, por exemplo, falava que a psicologia nunca poderia ser uma ciência. Nós temos aí a psiquiatria surgindo aí mais ou menos na mesma época, vamos dizer assim, com Pinel. Isso é um assunto que também podemos discutir num outro momento. Então, está tudo aflorando, né? Isso aí está tudo borbulhando, né? Nessa atmosfera aí do século XVIII, do século XIX, onde o jovem Freud, está estudando, né, medicina. Um judeu estudando medicina, onde ele depois se tornou neurologista, né? Foi estudar os neurônios. O Freud, como vocês sabem, fez experimentos com enguias, né? Tem muita coisa interessante a respeito disso. Fez as experiências aí com o uso da cocaína, o que leva a interpretações errôneas a respeito se ele usava ou não cocaína, né? Inclusive tem uma série na Netflix que desmonta o Freud completamente, né? Podemos sim, Sebastião, falar de uma influência kantiana. Podemos sim, muito, muito forte. Em vários momentos o Freud cita a questão kantiana, né? Então, deixa eu... Nós temos esta data, né? 1885, vamos colocar, que aí o Freud ganha uma bolsa para estudar em Paris, porque lá em Paris ele havia tomado conhecimento de que existia um médico, Jean-Martin Charcot, fazendo experimentos
no Hospital Salpêtrière. E ele estava fazendo experimentos com o que estava aflorando como a histeria, né? Salpêtrière, é interessante falar um pouco sobre o que é Salpêtrière. Então, justamente nessa questão, nesse afloramento também da psiquiatria, né? Salpêtrière é um dos hospitais que formavam um conjunto de hospitais que fez parte da grande internação europeia acontecida pós-Revolução Francesa, que o Michel Foucault descreve muito bem na História da Loucura. Então, Salpêtrière era um desses hospitais que fizeram parte dessa grande internação. E em Salpêtrière eram depositados, e depositados mesmo, porque eram jogados lá. As pessoas tinham que ser tiradas de vista, elas tinham que ser tiradas de circulação, né? Os loucos, os doentes, eles não eram bem vistos, né? Então, eles tinham que ser eliminados da vista da burguesia, né? Então, o que acontece? Lá eram depositados as prostitutas, lá eram depositados os loucos mesmo, os enfermos, né? Os desvairados, né? Eram depositados e colocados em hospitais, né? O Salpêtrière é um desse hospital. Salpêtrière, salpêtre, vem de salitre, né? Salpêtrière, que era, na época anterior a esse movimento, era uma fábrica de salitre, de canhão, né? Então, Freud vai para Salpêtrière, né? Ele se interessa pelos estudos de Charcot. Essa parte do Freud pode ser muito vista de uma maneira bem interessante, um pouco romanceada, mas vale aqui a orientação, no filme Freud Além da Alma, né? Com o roteiro do Sartre, apesar de não estar acreditado, né? Então existe lá, eu ia até passar aqui para vocês, mas por direito autoral não me permitem, pelo YouTube, essa questão dessas manifestações. Então, Freud vai observar as manifestações da histeria, né? Então, as demonstrações que o Charcot faz, né? Da histeria. Então, troca-se sintomas, né? Faz-se todo aquele, por que não dizer, um teatro, só que através da hipnose, sobre efeitos de sugestão. Há aí um ponto importante, né? Através da hipnose. Então, isso é um ponto interessante. Freud rompeu com a hipnose por vários motivos, né? Então, não existe na psicanálise relação mais com a hipnose, tá? Não existe psicanálise hipnótica. Isso aí são duas coisas completamente, dois oxímoros, né? Duas ideias completamente contrárias, né? O Freud, muito esperto que era, né? Queria fazer laço, né, com o Charcot, né, e se propõe aí a traduzir as suas obras, né, para o alemão, né? Aqui tem algumas outras citações, mas são textos, são passagens desse mesmo texto do Freud, né, que é Contribuições para o Movimento Psicanalítico. O Freud diz o seguinte: ele provara, por exemplo, o Charcot, a autenticidade das manifestações histéricas e de sua obediência às leis. A ocorrência frequente da histeria em homens, então que a histeria era uma coisa considerada extremamente feminina, né? Então ele provou que os homens também, né? A produção de paralisias e contraturas histéricas por sugestão hipnótica, e o fato de que tais produtos artificiais revelaram as mesmas características que os acessos espontâneos, que eram muitas vezes provocados traumaticamente. Então, aqui tem essa pintura famosa, né, que é de uma das demonstrações de Charcot, e nessa figura aí tem nomes, né, grandes nomes aí da psicanálise, da psicologia, né? Bom, o que intrigava bastante o Freud? E aí eu vou citar aqui uma outra parte do texto, e esta frase dita
a ele por Charcot. Ça n'empêche pas d'exister. O que quer dizer? Isso não impede que exista. Bom, vê-se ali claramente naquelas demonstrações o quê? Essas paralisias, essas contraturas, esses sintomas, eles não tinham razões físicas. Eles não eram causados por anomalias físicas. Mas, nem por isso, eles deixavam de existir. Ça n'empêche pas d'exister. Então, quando Freud observa esses casos de histeria que o Charcot tratava em Salpêtrière, ele vai perceber que os sintomas apresentados ali não estavam vinculados a causas anatomofisiológicas. Então, vamos dizer o seguinte, eles não eram ligados a uma causa consciente. Não havia ali nenhuma causalidade natural. Né? Uma das causalidades, né? Nós temos a causalidade natural, a volitiva, e aí nós vamos ter, então, a causalidade psíquica. Nos diz o Freud, muitas das demonstrações de Charcot começaram por provocar em mim e em outros visitantes um sentimento de assombro e uma inclinação para o ceticismo que tentávamos justificar recorrendo a uma das teorias do dia. Ele se mostrava sempre amistoso e paciente ao lidar com tais dúvidas, mas era também muito resoluto. Foi numa dessas discussões que, falando de teoria, ele observou ça n'empêche pas d'exister. Um mote que deixou indelével marca em meu espírito. Então, isso não impede que exista. Ça n'empêche pas d'exister. Então, aí nós temos a questão da causalidade inconsciente. Isso é importante. Nós temos a causalidade natural, a causalidade volitiva, e aí nós vamos ter que algo acontece com uma causalidade inconsciente. Né? Algo que se manifesta para além daquilo que eu posso controlar. Então, mais adiante, nós vamos ter que o eu não é senhor de sua própria morada. Só porque não está ali, ça n'empêche pas d'exister. Isso não impede que exista. Muito bem, então há um mecanismo que provoca isso. Não quer dizer que é chilique, não quer dizer que é encenação, não quer dizer que é piti. É assim que era vista a histeria, né? É um piti, né? Vamos colocar assim nesses termos. Mas aí foi a observação de Freud, né? Então existe a questão da causalidade inconsciente. Guardem bem isso, o inconsciente como causa. Isso aí nós vamos utilizar mais adiante, né? Bom, vamos ter aqui então, resumindo um pouco e pulando aí alguns fatores, mas o Freud vai iniciar então o seu trabalho com o Joseph Breuer, né, como vocês sabem, e ele vai publicar com o amigo em 1895 os chamados Estudos sobre a Histeria. Esses 5 casos do estudo sobre a histeria, eles são cruciais. Acho que devem ser lidos, se vocês não leram, debrucem-se sobre eles, e ali nós vamos ter um início, né, de psicanálise. Ali nós vamos ter o que seria o método catártico, que é bem interessante, né? E ali nós vamos ter o caso Anaó, né, que é o pragmático caso Anaó, que não é um caso de Freud, mas onde todas essas manifestações inconscientes que ele descreveu vão estar presentes. Nós vamos ter o caso Emily Voyen, o caso Catarina, e, perdão que me falhou, tem outros 2 casos ali. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Então, isso está no Estudos sobre a Histeria, né, que ele publica aí com o Breuer, né? Então, o que acontece? Naquela época, então, da publicação dos estudos sobre a histeria, o que os médicos entendiam?
Vamos dizer que o Freud entendia dessa forma, né? Como não se tratava de uma causalidade psíquica consciente, as pessoas ali não contraíram o seu corpo porque queriam. Então, existiria ali alguns outros fenômenos. E então vem a hipótese do inconsciente. Né? Anteriormente a isso, e essa ideia, essa hipótese do inconsciente já está presente aqui, o Freud começa a redigir, ele escreve começa a redigir as famosas cartas a Fliss, né? E começa a escrever no trem, né? Num trem, ele começa a escrever o projeto para uma psicologia científica, para neurólogos. Né? E repito aqui a indicação do livro do Richard Simank, onde todo esse projeto ele é dissecado, é um texto essencial para que seja lido, e ali nós já vamos ter os primórdios, então, de uma formulação do inconsciente que vamos chegar no texto, está explícita no texto de 1915. Né? Então, o projeto é muito importante. Né? O projeto ele vai se tratar de um esboço aí do que seria, do que viria depois a ser conhecido como a hipótese e a teoria do inconsciente, da primeira tópica freudiana. Né? Nós vamos ter também, eu estou conseguindo passar a tela aqui, vocês me desculpem. Nós vamos ter também, então são essas publicações importantes de Freud que vão levar Lacan também a revisitar a ideia do inconsciente, né? Que a própria interpretação dos sonhos, né? Aqui eu coloquei só o facsímile da primeira edição, da Standard, vocês podem escolher a edição que vocês quiserem, não queria entrar no mérito muito disso. Então, nós vamos ter aí a interpretação dos sonhos, nós vamos ter a psicopatologia da vida cotidiana e nós vamos ter aí os xistes e sua relação com o inconsciente. Textos fundamentais, textos fundantes da psicanálise, que devem ser lidos, relidos, estudados. É o que o Lacan faz no Seminário 5, né, para que possamos aí apreender o conceito de inconsciente. Falar da importância desses textos chega a ser até um pouco redundante. Mas no projeto, a gente já vai começar a perceber uma coisa interessante, né? Lá no projeto já vai aparecer o que seria depois formulado no capítulo 7 da interpretação dos sonhos como a primeira tópica. Então, nós temos uma topologia freudiana também. A gente tem a tendência de colocar esse termo topologia somente para o ensino de Lacan, mas não, existe uma topologia freudiana. Até se você for considerar tópica, né? A primeira tópica, qual que é a primeira tópica? Inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois nós vamos ter id, ego e superego. Né? Então, nós vamos ter uma coisa importante. Vou colocar isso bem em destaque aqui para vocês. Nós temos o inconsciente como fazendo parte de um sistema. Em Freud, nós vamos ter o inconsciente como parte de um sistema psíquico, um sistema anímico, que primeiro ele chamou de inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois ele reformulou e colocou id, ego, superego. Quer dizer que uma coisa anula a outra? Não. Uma coisa complementa a outra. Né? Então, na interpretação dos sonhos, na psicopatologia da vida cotidiana, no xiste, sua relação com o inconsciente, nestes livros, nestas obras, são determinados os lugares e as situações onde o inconsciente emergiria. A dizer, nos sonhos, interpretação dos sonhos, nos lapsos, psicopatologia da vida cotidiana, e nos lapsos, nos esquecimentos de nome próprio, aí tem o famoso
caso Signorelli, né? Nas trocas de nomes e nos ditos espirituosos e nos xistos. Ali que o inconsciente apareceria. O inconsciente como parte de um sistema. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? O chat fica muito quietinho, eu fico achando que eu estou viajando. Né? E aí nós vamos ter um ponto crucial, uma questão importante. A publicação que eu tenho aqui é da Companhia das Letras, mas essa aqui. Em 1915, o Freud vai... Dizem que é porque ele achou que estava morrendo, então ele tinha que deixar escrito o que era a psicanálise, né? E quais eram os fundamentos dessa psicanálise, né? O Freud vai escrever e publicar os textos metapsicológicos. E aqui que é o ponto que nos interessa. Né? Os textos metapsicológicos. As pulsões e seus destinos, ou os instintos e suas vicissitudes, qualquer que seja, não vou entrar muito no mérito, o recalque, ou a repressão, o inconsciente, que é o texto que vamos dar uma olhadinha, né? Aí ele faz complemento metapsicológico à teoria dos sonhos e escreve um dos textos que eu acho mais lindos de autoria do Freud, é o Luto e Melancolia, que eu acho um texto maravilhoso como literatura, né, como peça escrita. Né? Então, muito bem. Nós vamos, então, chegar no texto do inconsciente. Este texto do inconsciente, que faz parte desses textos metapsicológicos. Então, nós vamos ter uma metapsicologia freudiana, né, uma nova psicologia, né? Uma metapsicologia que, primeiro, centra-se no sujeito dividido. A partir do momento que o sujeito é colocado como dividido, não há uma psicanálise que possa analisar o sujeito como um todo. Não existe essa possibilidade. O sujeito é dividido. Se o seu próprio sistema anímico é dividido, é um sistema dividido, o sujeito em si é dividido. Então, não há como você analisar um sujeito, não há psicanálise para você analisar o sujeito como um todo. Não existe. Não existe. Então, o texto de 1915... que deve ser lido, é um texto bem fácil de ler, é um texto curto, relativamente curto, né? É um texto muito fácil de ler. Né? Vai trabalhar o quê? O Freud vai colocar aqui, primeiro, a justificativa do inconsciente. Eu trouxe uns trechos aqui para vocês, mas já vou me adiantar. Né? A justificativa do inconsciente. Aí ele vai tratar depois dos sentidos do inconsciente e o ponto de vista topológico. Vou apresentar para vocês mais ou menos aqui num esqueminha. Então, nós vamos ter depois sentimentos inconscientes, topologia e dinâmica da repressão, e nós vamos ter uma coisa interessante aqui. A repressão, ou recalque, é justamente um dos destinos da pulsão. Aí o Freud pega, no final de As Pulsões e Seus Destinos, ele fala, esse tema é muito importante, então vou dedicar um texto só a ele. Então, ele acaba e escreve o texto do recalque ou da repressão. E aqui ele vai dizer, ele vai colocar a topologia, a dinâmica da repressão. Miriam, muito boa noite, seja muito bem-vinda. E nós vamos, aí ele vai dar características ao sistema inconsciente, deixa eu me agilizar aqui por causa do nosso tempo. Nós vamos perceber o Freud trabalhando a comunicação entre os sistemas, então há uma comunicação entre os sistemas, né? Então, aí nós vamos ter o ponto de vista dinâmico, e aí a identificação do inconsciente, onde ele narra alguns casos até de esquizofrenia, e é muito interessante um que tem aqui, que é o Virador de Olhos, quem já leu vai poder identificar. Né? Então, aqui está o texto, onde, passada toda essa historinha que eu contei para vocês, o Freud vai sistematizar o inconsciente. Vai dizer, o inconsciente para a psicanálise é isso. O inconsciente, como eu concebo, é este inconsciente. Unbewusst.
É este o inconsciente. Ele tem um ponto de vista topológico, ele tem um ponto de vista dinâmico, ele não é o lugar, não, é o Lacan que vai falar depois, né? Não é o lugar das profundezas da noite. Então, ele existe. Então, ele deve ser visto desta forma. Mas vocês percebam que é uma articulação de conceitos, pulsão, recalque ou repressão, como quiserem, né? Tudo é uma junção, não é uma coisa sozinha. Não é uma coisa sozinha. Aí eu vou indicar também o livro do querido Daniel Amar Pérez, onde ele disseca, então, justamente o quê? O texto de 1915 do inconsciente. Vou deixar indicado aqui para vocês também. Uma leitura muito interessante, não sei se alguém já leu. Então, aí nós vamos ter até, Sebastião, uma discussão kantiana. Tem uma parte aqui que fala um pouco de Kant, né? Vou deixar aí como indicação de leitura e vou dizer para vocês um trecho, né? Aí ele vai nos dizer o seguinte: a palavra inconsciente pode ter um sentido descritivo, sistêmico ou dinâmico. No sentido descritivo, apenas se refere a um esquema. Estou descrevendo o inconsciente. Ele faz parte de um esquema. No sentido sistêmico, o inconsciente não só abrange atos latentes, mas também os processos de repressão, recalque ou recalcamento. Então, ele faz parte de um sistema latente. Olha o sonho aí, ó. Olha o sonho, né? Conteúdo latente, conteúdo manifesto, né? E no sistema dinâmico, trata-se de abordar o conflito pulsional. E a psicanálise nada mais é do que o tratamento dos conflitos pulsionais. Então, nós temos essa descrição aí do que seria o inconsciente, né? Aqui um pouco das topologias freudianas do inconsciente, né? Só para ilustrar um pouco do que eu disse. Isso aqui está na carta 52, a Flies. Quem trabalha comigo aí na leitura detalhada aí do Seminário 11, a Miriam, né? Já trabalhou essa questão aqui comigo. Nós vamos ter, então, algumas formas que o Freud utilizou para fazer o quê? Colocar o inconsciente de maneira topológica. Então, nós temos uma topologia freudiana. É interessante que a gente só pensa na topologia lacaniana, mas nós temos aqui a topologia freudiana, né? Então, isso é bem interessante, né? Vou entrar nos detalhes aqui. Tá. Nós temos a questão das percepções, não vou entrar muito no detalhe. Nós temos os W, que são as percepções, né? Nós temos a indicação da percepção, aí nós vamos ter aqui a inconsciência, né? A pré-consciência e a consciência. Então, nós vamos ter aqui, vocês percebam que há uma movimentação, né? Que o Freud depois vai falar do que passa de um sistema para o outro. Então, é interessante isso, o inconsciente como sistema. O inconsciente como sistema. Obrigado pela escuta, Cláudia. Né? E aí nós vamos chegar no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. O que está lá no capítulo 7 da interpretação dos sonhos? O esquema Pente. Então, nós vamos ter o esquema Pente. Então, vejam a indicação. Aqui é perceptum, né? Traço nêmico, nêmico, né? Da memória. Aí nós vamos ter aqui um sistema, tá vendo? Chamado de X, né? Sistema inconsciente, né? Pré-consciente, e aí aqui nós vamos descer para a memória. Então, do neurônio, a memória é o nome do volume 1 do livro do Simank, né? Então, nós vamos ter aqui o que faz marca. Então, nós temos aqui coisas que não podem ultrapassar alguns limites. Então, não pode passar de um sistema para outro. Estas questões que não podem passar de um sistema para outro é que causam os sintomas. É que causam aquelas questões lá de trás que não deixam de existir, né? C'est pas de exister.
Elas que vão trazer toda a sintomatologia presente. Né? Então, nós temos uma ideia. Olha como é interessante também a gente pegar por um ponto que depois vamos chamar lacanianamente de significante. Né? Nós temos uma ideia é uma representação. É o Vorstellung. Né? Nós temos a ideia, e aí nós temos o representante dessa ideia. Né? Aí nós temos o seguinte: algumas ideias não podem passar de um sistema para outro. Elas causam desprazer. Algumas ideias, ela não é permitido por um motivo, por outro, que elas passem de um sistema para outro. Essas percepções, né, vamos colocar assim, não é possível que elas passem de um sistema para outro. Do inconsciente para o pré-consciente, para o consciente, algumas ideias não podem fazer este tráfego. E aí elas são o quê? Recalcadas ou reprimidas. Então nós vamos ter, então, aí um dos destinos da pulsão, dessa ideia, né? A pulsão, vamos colocar a pulsão e o trigger como esse impulso, essa ideia, esta coisa que quer vir à tona. Então, às vezes ela não pode vir à tona, então ela é recalcada, ela é reprimida, mas ela continua ali. A pulsão, como ela é interna, você não tem jeito de escapar da mesma, porque ela é interna. É um estímulo interno. Então, o recalque ou a repressão é um dos destinos da pulsão. E ele volta. Essa ideia, ela que está recalcada, ela dá um jeito de aparecer. Ela dá um jeito de se manifestar. E ela vai se manifestar em forma de sintoma. Ela vai se manifestar em forma de formação de compromisso. E aí é o sintoma. Essa ideia, quando ela quer aparecer, ela aparece. Então, aí ela emerge como sintoma. Então, vocês percebam que é um sistema. Né? Nós vamos ver. Vamos ver uma questão. Deixa eu pegar isso aqui para eu agilizar um pouco. Então, nós temos que o inconsciente freudiano, basicamente, e muito basicamente, ele é um sistema. Então, nós temos um sistema. O inconsciente faz parte de um sistema. Esse sistema é formado por inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, são as três instâncias. Mais tarde, depois, o Freud vai colocar supereu e superego e id, né? Mas não quer dizer, e repito, que uma tópica anule a outra. Muito pelo contrário, ela complementa. Elas se complementam. Ocorre uma articulação para que algum outro tipo de encaminhamento ou tratamento clínico possa surgir. Né? Então, nós temos exatamente um sistema. E o que acontece? Nesse sistema, há um atravessamento. A seta está em cima do pré-consciente, mas não necessariamente nele, mas existe aí um atravessamento. Ou seja, ideias, questões, afetos, o que te afeta, o patos, que não podem transitar livremente de um sistema para outro, aí que há o atravessamento. Né? Isso aqui é o atravessamento. Essas ideias, então, são recalcadas. São reprimidas, são recalcadas. Né? Recalque. E aí eu sempre faço uma brincadeira, né? Beijinho no ombro para o recalque passar longe. Talvez fosse bom o recalque passar longe, não sei.
A querida Rita Lee falava que é toda recalcada, todos nós somos recalcados, né? Como a gente utiliza os termos da psicanálise, os termos da metapsicologia freudiana, às vezes em outros sentidos no dia a dia. Então, existe este movimento de recalque, esta ideia é reprimida. E aí, ela quando volta, ela quando quer aparecer, ela forma os sintomas. Temos que ter em mente que este foi um sistema desenvolvido por Freud para descrever as neuroses. Para descrever as neuroses. Não estamos falando aqui de outras estruturas, lacanianamente falando, né? Então, o ponto é esse. O inconsciente freudiano, basicamente, depende do recalque. O recalque é o que faz todo esse sistema funcionar. Sem o recalque, bom. E onde que vai surgir o inconsciente? Né? Nos xistes, nos sonhos, nos atos falhos, e por aí vai. Como nós já vimos os textos básicos ali. Então, recapitulando, a noção de inconsciente, que muitas vezes ela vai se referir a esse algo tenebroso, né? Aquela zona obscura que ninguém quer, né? Aquela questão do iceberg que vocês já devem ter visto muitas vezes. A noção do inconsciente, ela coloca uma questão interessante entre o que é visível e o que não é visível, entre o claro e o escuro. Então, há aí algo de misterioso, né? Isso remete à filosofia, né? E até à tradição europeia medieval. E aí Freud faz do inconsciente uma hipótese que sustenta um dispositivo esse conceitual, retomando o que falei no início da aula, e um dispositivo clínico, que é capaz de quê? De acolher os sintomas. É capaz de acolher os sintomas, principalmente os sintomas histéricos. Né? Até aí tudo bem, gente? E vamos pensar. Existe uma topologia freudiana. Né? Existe uma topologia freudiana. Vamos ler o texto do inconsciente. Não existe lugar melhor para vocês entenderem o que é o inconsciente do que o próprio texto de Freud. Né? Então, nós vamos ter um mecanismo que se articula a partir de quê? Do processo de repressão. Um mecanismo que se articula através do processo de recalque. Esse mecanismo vai se manifestar aonde? Nos lapsos, nos equívocos, nas trocas de nome, na psicopatologia, nas fantasias, nos sonhos, etc, etc, etc. Eu tenho aqui, eu gosto de ir ao texto, né? Quem me acompanha sabe muito bem, mas eu estou preocupado com uma questão com o tempo. Na abertura do texto, então, Freud coloca essa questão, né? A essência do processo de repressão não consiste em eliminar, anular a ideia, né, a Vorstellung, que representa a pulsão. Né, aqui porque eu peguei tá como instinto. Mas em impedir que ela se torne consciente. Então, nós temos, então, o primeiro momento do processo, do sistema, é tornar consciente aquilo que está inconsciente. Aí nós vamos ter o método catártico. Né? O método catártico criado por Breuer, explicado por Freud, por Breuer. Vamos ter a questão da hipnose. Mas a hipnose ela acaba justamente com a própria transferência. A hipnose interrompe a transferência. Né? E a hipnose é o seguinte, a pessoa está lá. Tem um filme que chama
Spellbound, do Hitchcock, Quando Fala o Coração. Tem disponível no YouTube, eu já citei esse filme algumas outras vezes, onde o personagem ele vai falando sobre hipnose, o motivo da sua fobia, e é bem explicativo, ilustrativo, o que é o método catártico, né, da hipnose. E o médico, ao reportar para o paciente o que ele disse, aí ele toma consciência do que houve e o sintoma desaparece. Mas o médico tem que contar. Quando ele fala, quando ele narra sobre hipnose, ele não está consciente, né, no sentido do adjetivo. Então, nós temos esse primeiro momento, tornar consciente aquilo que está inconsciente. Dizemos, então, que ela se acha em estado inconsciente, podemos oferecer boas provas de que também, inconscientemente, ela pode produzir efeitos, inclusive aqueles que, afinal, atingem a consciência. Bom, agora vejam esse trecho. Tudo que é reprimido tende a permanecer inconsciente, mas constatemos logo de início que o reprimido não cobre tudo que é inconsciente. Grifem isso, quem estiver com o volume aí, deem uma lida atenta. O primeiro parágrafo do texto de 1915 do Inconsciente. Então, nós vamos ter o Freud dizendo o processo todo. O que ele aprendeu com a psicanálise? Há, então, um primeiro momento e há, então, um segundo momento. O inconsciente tem um âmbito maior. E ele vai dizer, o reprimido, o recalcado, é uma parte do inconsciente. De que forma podemos chegar ao conhecimento do inconsciente? É claro que o conhecemos apenas enquanto consciente. Isso é interessante, nós os conhecemos depois que experimentou uma transposição, uma tradução em algo consciente. Tradução é interessante. Traduzir é você ler o sintoma. O sintoma como texto, e é isso que o analista deve fazer. O analista deve ler o sintoma. Então, algo foi traduzido para o consciente e se aparece em forma de sintoma, em forma de xiste, em forma de sonho, em todas as manifestações do inconsciente. Então, nós vamos ter esses dois momentos. Tornar consciente aquilo que está inconsciente, como disse o Freud aqui, e um segundo momento. Existe um ponto que aquilo ali não pode se tornar consciente. E quando aquilo ali não pode se tornar consciente, isso vira sintoma. Isso vira sintoma. As nossas opiniões formadas também podem ser consideradas nas percepções e ideias? Sim. Sim, Cláudio. Essa repressão funciona, né? Uma repressão moral, uma repressão social, né? Uma ideia que não pode aflorar por vários motivos, né? Então, sim, claro. Né? Por favor, fiquem à vontade para se manifestar. Então, aqui já passei para vocês o esqueminha que eu queria. Esse era o ponto que eu queria chegar, sobre o inconsciente freudiano. Citando aqui o próprio Freud, o inconsciente, ele não se contradiz, né? Então, existe no inconsciente a ausência de contradição. Para isso, eu recomendo a leitura do texto da negação, né? Existe um processo primário, e aqui é interessante uma questão. Ó, pelo processo de deslocamento, uma ideia pode ceder a outra. Todo o seu montante de investimento, ó, deslocamento e condensação. Metáfora e metonímia. Pelo de condensação, pode acolher todo o investimento de várias outras. Então, a mobilidade dos investimentos. O inconsciente é atemporal, né? O inconsciente é atemporal, isso é muito importante. E existe substituição da realidade externa pela psíquica. Isso são palavras do Freud no próprio texto do Inconsciente. Muito bem. Com Lacan. Então, agora vamos a Jacques Lacan. Alguém quer algum comentário? Alguém tem uma pergunta sobre o que foi posto aqui, né, sobre o inconsciente freudiano? Né? Então, nós vamos ter aqui
que para Lacan o inconsciente vai aparecer de uma outra forma. Então é revisitar o inconsciente e colocá-lo de uma outra forma numa estrutura. Todo mundo já escutou essa palavra no ensino de Lacan. Estrutura. Né? O inconsciente como estrutura. Tá bom. Então, para o Freud, o inconsciente é parte de um sistema. Então, o inconsciente como sistema. Então, aqui o Lacan vai colocar o inconsciente como uma estrutura. Né? Um pouquinho da história, sabemos que a psicanálise francesa tem dois movimentos, né, duas rupturas. Né? Um primeiro em 1953, onde vai ter uma cisão aí dentro da Sociedade Psicanalítica de Paris, e essa cisão vai criar dois grupos psicanalistas. Né? A Sociedade Francesa de Psicanálise, onde Jacques Lacan faz parte, e ele vai começar a dar os seminários. Né? Na Sociedade Francesa de Psicanálise, ele vai propor pensar o inconsciente em vamos colocar três registros. Né? O registro do real, o registro do simbólico e o registro do imaginário. Né? E aí o Lacan vai articular a linguagem a isso aí. E aí vem a famosa frase, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Né? Axioma que debulhei nesse seminário que ministrei em 2 módulos aqui, pretendo fazer um terceiro, que chama-se Linguisterie, né? Lacan com Saussure. Então, contrariando aí, principalmente, o que os pós-freudianos dos anos 20, 30 e 40 fizeram, e levando aí do próprio Lacan muitas alfinetadas, né? O inconsciente não seria da interioridade do sujeito. Então, o inconsciente seria da ordem do significante. E aí ele começa a postular o inconsciente estruturado como uma linguagem. Como a incidência do significante no sujeito cindido. Eu passei para vocês o trecho do discurso, que ele fala do discurso. Então, no seminário 5, né, ele vai pensar o inconsciente como o discurso do outro. O sujeito se considera cindido pela linguagem através do discurso do outro. E lá no seminário 5 ele vai retomar justamente o quê? O xixi, o sonho, os lapsos, os atos falhos. A troca de nomes. A articulação de pedaços de palavras. Né? E aí, em 1964, vai ocorrer, então, outro grande momento para Lacan, para a psicanálise em si, e é onde ele vai ministrar aí esta aula que se chama o inconsciente freudiano e o nosso, que eu vou trazer algumas postulações aqui para vocês. Mas sabemos a história, né? O Lacan estava ministrando o seu seminário em nome os nomes do pai, né? E ele é, então, convidado a se retirar daí, para não dizer expulso, né? E aí ele interrompe o que ele estava produzindo, que era o seminário dos nomes do pai, e produz, então, esse seminário dos conceitos fundamentais, que a Miriam, que está aí, faz parte de um grupo, né, comigo, que lemos esse seminário, né, já há algum tempo, e debulhamos, e é o seminário ao qual eu tenho me dedicado há uns 3 anos, a realmente compreender na medida do possível, né. E ele vai, na sua aula inaugural, que se chama Excomunhão, fazer várias perguntas, entre elas, a que estou eu autorizado? Né? Então ele fala, o que é um psicanalista? O que é um conceito? Uma boa pergunta para vocês pensarem, o que é um psicanalista? Né? Eu vou trazer para vocês, então, alguns recortes desta aula inaugural, dessa aula depois, né? Depois da aula inaugural, é a segunda aula, que se chama
inconsciente freudiano e o nosso, que meu computador também já está... muito bem. Então, é este o mote. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. L'inconscient est structuré comme un langage. Langage. E aí é o mote de Lacan por todo o seu ensino. Qual é a estrutura de uma linguagem? Aprendemos com Saussure. Aprendemos com Saussure a estrutura de uma linguagem. E vimos aí, a quem se interessar, o projeto Linguisterie está disponibilizado aí via as gravações, se alguém se interessar em conhecer esse trabalho, só entrar em contato. Né? Qual é a estrutura de uma linguagem? Né? E o Lacan vai dizer, e vai começar a debulhar esta questão, nesta aula chamada O Inconsciente Freudiano e o Nosso. Né? Para isso, ele vai citar o livro O Pensamento Selvagem, de Claude Lévi-Strauss. Situando aqui, para quem está com o volume aí, quiser dar uma olhada, está na página 27. Essa aula está toda aí na página 25. É interessante que leiam essa aula, releiam essa aula, debulhem essa aula. Só que o ponto que o Lacan vai pegar aqui é o texto do Lévi-Strauss, Pensamento Selvagem. Né? Então tá aí quem foi Claude Lévi-Strauss, né? Foi antropólogo, que trabalhou durante muitos anos no Brasil, e ele entrou em contato com as comunidades originárias daqui, coletando material para seu trabalho, assim como, tem um O a mais aí, já havia feito em outras comunidades originárias na América do Norte e na Oceania. Em São Paulo, mais especificamente na USP, começou a esboçar o que chamou de antropologia estrutural, ou estruturalismo antropológico, ou a introdução das estruturas para entender as relações em antropologia. E há o livro clássico dele, né, sobre esta questão. O Lacan vai dizer, então, a respeito deste livro e vai começar a dissecar a ideia, então, do inconsciente não mais como um sistema, como uma estrutura. Sebastião, respondendo a sua pergunta aos inscritos, sim. Aqui eu coloquei um trecho, o Daniel Omar Pérez, grande professor, a quem agradeço sempre os ensinamentos, né? No ESPcast, ele tem um episódio justamente sobre essa questão que estou trabalhando com vocês, e ele aponta o seguinte: é um momento muito importante, porque já a linguística tinha introduzido a estrutura para poder entender o funcionamento da linguagem. Então, o Lacan bebeu do estruturalismo de Saussure, já tinha bebido, né? Estava bebendo do estruturalismo de Saussure. Bom, então agora é a hora da antropologia, através de Claude Lévi-Strauss, introduzir a estrutura. Então, Claude Lévi-Strauss também se utilizou do estruturalismo, do movimento estruturalista, para dar conta dos relatos, por exemplo, das comunidades originárias, que de algum modo organizam o sistema social de uma comunidade originária. A fala, então, olha aí o discurso, por isso que coloquei o Lacan falando do que era o discurso ali no começo, laço social, né? Então há uma estrutura que fundamenta o discurso. Há uma estrutura, e o Claude Lévi-Strauss se utilizou do estruturalismo para, de certa forma, entender o modo que as comunidades se organizavam, através da fala. Né? E neste livro, O Pensamento Selvagem, que Lacan cita. Lacan vai dizer no Seminário 11, antes de qualquer experiência, antes de qualquer dedução individual, antes mesmo que se inscrevam as experiências coletivas que só são relacionáveis com as necessidades sociais, olha o laço social, antes mesmo que qualquer coisa se inscreva
Antes mesmo, olha, vou repetir, antes mesmo que se inscrevam as experiências coletivas, algo organiza esse campo. Algo organiza esse campo, inscrevendo as linhas de forças iniciais. Então, algo organiza esse campo. Então, nessa linha, primeiro a linguística, depois a etnologia ou antropologia, nós vemos a psicanálise em terceiro lugar, introduzindo essa ideia de estrutura, para poder, então, dar conta daquilo que diz respeito ao inconsciente, daquilo que diz respeito aos sintomas, daquilo que diz respeito à neurose. E aí ele cita, algo que organiza o campo são as estruturas. Então nós temos estruturas de parentesco, estruturas econômicas, estruturas sociais, estruturas políticas. Todas essas estruturas vão organizar o campo onde estabelecemos as relações interpessoais. E o discurso é laço social. O discurso é laço social. Para nos comunicarmos, falando, algo vai organizar esta linguagem, e nesta linguagem vai aparecer, então, o inconsciente. O inconsciente vai aparecer da seguinte forma. Eu fiz o primeiro esqueminha, né, do inconsciente lacaniano. Agora eu vou até colocar maior. Pessoal, eu estou extrapolando o meu tempo, mas eu estou quase terminando, tá? Me perdoem. Obrigado por estarem comigo até aqui. Então, nós vamos ter este inconsciente não mais, então, como parte de um sistema. Então, eu coloquei aqui pré-consciente, consciente. Então, nós vamos ter aí o inconsciente no meio aí. Então, não tem mais aquela movimentação, não vai haver mais aquele movimento de uma coisa passando de um sistema para outro. Esse inconsciente vai estar no meio. Esse inconsciente vai estar nesta termo que Lacan usa, tomando de Kant, o Sebastião. O inconsciente está nessa iância, né? O inconsciente, então, não depende do recalque. O inconsciente, para Lacan, não depende do recalque. Ele está na superfície, ele está nessa iância, ele está naquilo que tropeça, naquilo que claudica, né? Então, nós vamos ter aqui o inconsciente operando como causa, não mais como efeito, né? Aqui há umas passagens interessantes a respeito da questão da causa que vocês podem ler, né? E aí ele diz o seguinte: estou certamente agora, na minha época, em posição de introduzir no domínio da causa, que eu pus o termo causa aí, né? A lei do significante, no lugar onde a iância se produz. Então, o inconsciente, trabalho, relação de sincronia, relação de causa e ânsia. O inconsciente está naquilo que claudica, naquilo que tropeça. E o que é? Os atos falhos, os xistes. Mas ele não está mais vinculado a um sistema que dependa do recalque para acontecer. Ficou claro, gente? Está clara a diferença? Não é muito simples de ser entendido, né? O inconsciente está na fala. O inconsciente está no que é exposto. Na mesma estrutura que se faz de uma linguagem. Na mesma estrutura que se faz da comunicação, vamos dizer assim. Aí ele usa a expressão ce qui cloche, né? O que claudica, o que manca. Então só existe causa para o que manca, né? O ce qui cloche.
Vai nos dizer Lacan, muito bem, o inconsciente freudiano é nesse ponto que eu tento fazer vocês visarem por aproximação, que ele se situa nesse ponto. O inconsciente freudiano, então, se situa nesse ponto em que entre a causa e o que ele afeta, entre a causa e o que ela, perdão, afeta, há sempre claudicação. Claudicar é tropeçar, né? É mancar. Né? O importante, olha isso aqui, o importante não é que o inconsciente determina a neurose. Isso não é o importante. Pois o inconsciente nos mostra a iância. O inconsciente vai mostrar a iância por onde a neurose se conforma a um real. Aí está uma real, desculpa. Real que bem pode, ele sim, não ser determinado. Pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, a vizinhança aqui ligou um som alto. Se estiver atrapalhando, vocês falam que eu tento modificar o volume aqui do meu microfone. Então é isso que nós vamos ter aqui, ó. O inconsciente se nos abre por mancadas. Se manifesta sempre como aquilo que vacila. Ah, tá. Então não precisa exatamente de ter um movimento de recalque. Se manifesta como aquilo que vacila. Então, tropeço. Então são palavras que eu destaquei do texto e coloquei aqui. Tropeço, achoppement, desfalecimento, défaillance, rachadura, eu acho interessante essa, fenda, algo que se estatela, algo que descontinua, e nessa descontinuidade se manifesta como vacilo, como o da fenda, do traço e da ruptura. Aqui eu tenho a definição de iância, né? E aí ele vai dizer iância. Ele vai dizer que nessa iância alguma coisa acontece. Então essa iância não pode ser cosida, não pode ser costurada. E aí ele critica muito aí os pós-freudianos nesse ponto. Estavam cosendo essa iância. Então estavam criando a cicatriz do inconsciente. Iância, béance. Em francês, no original, está béance. Né? Intervalo entre o que não existe e o que está prestes a existir. Olha que interessante. Essa é a definição de iância. Um espaço subjetivo e temporal que abriga alguma coisa ainda não realizada ou inexistente. Olha, conceito que caracteriza algo pré-ontológico, que não é nem ser, nem não ser, tratando-se de alguma coisa ainda não realizada ou inexistente. Iante, no poético, que tem a boca aberta, que tem grande fenda ou abertura. Então, o inconsciente nessa iância, nessa fenda, nessa abertura, nessa rachadura. Então, o inconsciente ele não depende de um sistema de recalque. Então, as diferenças nós vamos ter. Primeiro, o Freud coloca o inconsciente como parte de um sistema. Lacan vai colocar o inconsciente como parte de como sendo uma parte de uma estrutura, e sendo a estrutura da linguagem. Né? Isso é importante também. Aqui há uma citação de Lacan, da página 31, eu vou tentar agilizar aqui. Bom, vejam aqui, ó, aqui é o trecho ó, na página 32, tropeço, desfalecimento, rachadura. Numa frase pronunciada, escrita, alguma coisa se estatela. Olha, eu gosto também dessa palavra, se estatela. Né? Freud fica siderado por esses fenômenos e é neles que vai procurar o inconsciente. Então, aonde? Na interpretação dos sonhos, nos xistes, e a sua relação com o inconsciente, na psicopatologia da vida cotidiana. E ele vai perceber, ali alguma outra coisa quer se realizar. Algo que aparece como intencional, certamente
mas de uma estranha temporalidade, algo que aparece como intencional, mas não é. O que se produz nessa iância, no sentido pleno do termo, produzir-se, o que se produz aí nessa iância, se apresenta como um achado. É assim de começo que a exploração freudiana encontra o que se passa no inconsciente. O inconsciente, então, como o que claudica. O inconsciente, então, como o evasivo. O inconsciente, então, para Lacan, vai ser o inconsciente que pulsa. O inconsciente que abre e fecha. Então, é aí que é o momento que o analista tem que agir, né? Tem que pontuar, né? No momento que o inconsciente abre, aí nós vamos ter a questão do tempo lógico e várias outras coisas se articulando aí. Então, o inconsciente pulsional, que interessante. O inconsciente que abre e fecha. O inconsciente como atravessamento, também um termo interessante. O inconsciente como atravessamento, né? E aí fica-se a pergunta que eu deixo para vocês. Aonde está o atravessamento? O que te atravessa? O que te atravessa que te causa sintoma? O que te atravessa que te causa sofrimento? O que atravessa que causa desconforto e mal-estar? Fica essa pergunta. E aí nós vamos ter os 4, vamos voltar aqui à questão dos 4, né? Inconsciente, repetição, transferência e pulsão, colocados os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, revisitados aqui, então, neste seminário que está sendo aberto hoje, né? Os 4 conceitos revisitados, percebam que eu não coloquei revistos, coloquei revisitados. O que fiz hoje foi revisitar o texto freudiano do inconsciente, colocar algumas coisas para vocês do inconsciente lacaniano, e aqui pretendo, nos próximos encontros, revisitar e relacionar os outros conceitos. Então, no próxima segunda-feira, no dia 4, nós vamos trabalhar a questão da pulsão, nesse encontro que chamei de uma questão pulsional, vamos trabalhar a questão da pulsão. Viram como se conecta, né? Então, o inconsciente que pulsa, né? O inconsciente freudiano ele depende do recalque, que é um dos destinos da pulsão, né? No dia 11, nós vamos trabalhar a repetição de algo novo, então vamos trabalhar aí a questão da repetição em Freud, da repetição em Lacan, com a Tiquet e Automaton. No dia 18, é a vez da transferência, então. Transferência como uma travessia, né? Então, nós vamos trabalhar aí o conceito de transferência. E no dia 25, eu convido vocês a fazerem as suas próprias elaborações e que tragam os seus questionamentos, que tragam as suas colocações a respeito do que foi apresentado aqui. As inscrições para o seminário podem ser feitas através do nosso WhatsApp, da SPO, Sociedade Psicanalítica Online. Quem esteve na aula aqui aberta, é só mandar hashtag estive na aula aberta e vocês vão ter acesso a um desconto exclusivo, né, para quem esteve aqui na aula aberta. É só procurar pelas nossas redes sociais aí, tanto no Instagram, que vocês chegam ao ponto do nosso grupo de WhatsApp. Quem já está inscrito, fiquem aqui que eu vou mandar um link para vocês e a gente vai bater um papinho, apesar do tempo ter extrapolado. Eu quero ouvir de vocês, então nós vamos ter um encontro exclusivo com os inscritos agora. Se você quiser participar, que está vendo aí a gravação, está vendo aí o ao vivo, a gravação não tem como, é só entrar em contato com a gente lá, que a gente já coloca você nesse segundo momento. E no mais, é isso. Alguém quer dizer alguma coisa? Por favor. Bárbara, muito obrigado. Douglas, está só sinalizando que o som está tranquilo, né?
Às vezes é o real, né? A pessoa liga o som, não tem muita noção, mas tudo bem. Então, eu vou ficando por aqui, extrapolei 15 minutos do planejado, espero que tenha ficado um pouco mais clara essa questão dessa diferença entre o inconsciente freudiano e o lacaniano, e espero que tenha incitado vocês a buscarem mais, a lerem. A psicanálise tem que ler, gente, não adianta. Você tem que ser psicanalista, você tem que se debruçar, você tem que clinicar os textos, né? Considerando clínica no sentido de se debruçar sobre alguma coisa. Douglas, muito obrigado. A todos vocês, o meu abraço, tá? E quem está inscrito aí já vai receber o link para que a gente bata um papinho agora rapidinho pelo Meet. Se você não está inscrito, nos procure aí e faça parte desse movimento de revisitar os 4 conceitos fundamentais. Muito obrigado a todos e até a próxima.